Olá, querido estudante, tudo bem com você? Eu sou o professor Daniel e o meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre a crise capitalista de 1929. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Após a Primeira Guerra Mundial, dois cenários bem diferentes se distinguiam. De um lado, os Estados Unidos, que não havia sofrido danos decorrentes dos combates, já que o conflito não tinha sido travado em seu território. De outro lado, a Europa, que saiu da guerra economicamente abalada, com crescimento no desemprego e a inflação altíssima, que desvalorizou as moedas, causando o empobrecimento da população. A guerra enfraqueceu o potencial industrial europeu, possibilitando que os Estados Unidos se tornassem o principal exportador de mercadorias do mundo. Entretanto, essa prosperidade econômica sofreu por sucessivas crises de superprodução. O crescimento econômico começou a regredir. O governo tentou estimular a produção e elevar o consumo para reverter a crise. Contudo, essa medida provocou outro problema: a especulação da Bolsa de Valores. As bolsas de valores são ambientes de negociações, onde uma empresa, para atrair investidores, põe ações, ou seja, documentos que representam uma parte do patrimônio de uma empresa à venda na Bolsa de Valores. Se a empresa tiver lucros, o preço das ações sobe, beneficiando os investidores, chamados de acionistas. Caso os lucros da empresa diminuam, o preço das ações cai, se desvalorizando e prejudicando os investidores. E para reduzir os prejuízos, os acionistas procuram vender suas ações antes que os preços caiam demais. Operações desse tipo na Bolsa de Valores acontecem até os dias de hoje e são consideradas normais. Porém, na década de 1920, os Estados Unidos estavam com a economia superaquecida e não havia regulamentação governamental. Os investimentos feitos nos setores que geravam empregos passaram a ser transferidos para as aplicações na Bolsa de Valores. Esse parecia o caminho mais rápido para a riqueza. Só que a maior parte das empresas ficou muito endividada, pois produzia muito e vendia pouco. E enquanto isso, o preço das ações não parava de subir. Acabou-se criando uma situação contraditória. Os investimentos crescentes na bolsa faziam os preços das ações subirem rapidamente. Por outro, muitas empresas que essas ações representavam estavam à beira da falência. Em 24 de outubro de 1929, acontece a quebra da Bolsa de Nova York. Os negociadores de ações não encontraram compradores e os preços das ações sofreram uma queda rápida. De uma hora para outra, milhares de acionistas perderam enormes somas de dinheiro. Vários especuladores de mercado recorreram a empréstimos bancários para comprar ações. Com a quebra da bolsa, eles não tiveram como pagar os empréstimos e, dessa forma, os bancos ficaram sem dinheiro para garantir os valores depositados nas contas de milhares de correntistas, o que provocou quebras no sistema bancário. Ou seja, o dinheiro dos clientes que estava guardado nos bancos simplesmente desapareceu. Uma onda de falências atingiu o país. Cerca de 85 mil empresas e 4 mil bancos fecharam, deixando milhões de pessoas desempregadas. O governo de tendência liberal não quis interferir no mercado, acreditando que ele conseguiria sozinho se reorganizar. Contudo, o mercado não conseguiu se restabelecer e a economia capitalista entrou em uma crise que se prolongou durante anos e ficou conhecida como Grande Depressão. Quem mais sentiu os efeitos dessa crise nos Estados Unidos foram os trabalhadores. Em 3 anos, a população de desempregados saltou de 400 mil antes da quebra da Bolsa para 3 milhões logo após a quebra, chegando a cerca de 14 milhões em 1933. A grande parte dos trabalhadores foi lançada à miséria. Milhões de pessoas desabrigadas, a subnutrição tornou-se algo comum e favelas surgiam. A vida tornou-se precária para esses trabalhadores e suas famílias. Como os Estados Unidos era a principal alavanca do comércio internacional, a Grande Depressão se irradiou por quase todo o mundo,
atingindo todos os países relacionados a ele. Os efeitos da crise se estenderam pela maior parte do mundo durante a década de 1930. Os países da Europa Ocidental foram os que mais sentiram a crise. Os Estados Unidos não somente cortaram os empréstimos que faziam a alguns deles, como também cobraram as dívidas contraídas por eles, prejudicando as suas já fragilizadas economias após a Primeira Guerra Mundial. Na União Soviética não havia bolsa de valores nem capital especulativo. Além disso, o país havia sido isolado pelas economias capitalistas que temiam a expansão mundial do socialismo. Durante a grande crise capitalista, esse isolamento preservou os soviéticos dos resultados mais terríveis da depressão econômica. Calcula-se que cerca de 40 milhões de trabalhadores em todo o mundo perderam seus empregos. O presidente Herbert Hoover era membro do Partido Republicano e, como defensor do liberalismo, preferiu não intervir na economia, o que contribuiu para manter essa situação da crise. Em 1933, Franklin Roosevelt, do Partido Democrata, assumiu a presidência dos Estados Unidos e foi eleito com a promessa de recuperar a economia do país. Para enfrentar a crise, o novo governo dos Estados Unidos aplicou um plano emergencial, que começou a ser concretizado em 1933. Ele foi denominado New Deal, que quer dizer novo acordo. A base do programa era o abandono do liberalismo e a adoção de uma política de intervenção direta do Estado na condução da economia. Essa medida foi vista como única saída para combater a especulação e os efeitos desastrosos da política de livre comércio adotada até então. O programa seguia em grande parte as propostas do economista britânico John Maynard Keynes, que defendia o papel regulador do Estado na atividade econômica para evitar ou reduzir os efeitos das crises econômicas, contrariando os ideais do liberalismo. O plano tinha 4 dimensões: reformas econômicas e regulação de setores da economia, medidas emergenciais, transformações culturais e nova pactuação política entre o Estado e fatores sociais. As principais medidas do New Deal foram as seguintes: o controle sobre bancos e instituições financeiras e econômicas, a realização de ações para aumentar os rendimentos dos agricultores, fixando limites à produção, recuperando os preços e fornecendo incentivos às exportações, a concessão de subsídios e crédito agrícola a pequenos produtores familiares, a criação de um programa de auxílio à indústria e à agricultura, com concessão de financiamento a juros baixos e compra de ações ou nacionalização de empresas em dificuldades ou em processo de falência. A construção de obras de infraestrutura, como estradas e barragens, para a geração de emprego e aumento do mercado consumidor. O presidente Roosevelt implementou ainda uma política de proteção aos trabalhadores, com a criação do salário-desemprego, que garantiu a sobrevivência das pessoas mais pobres e a manutenção do consumo, a redução da jornada de trabalho semanal e criação de novos postos de trabalho com as obras públicas, a criação da Previdência Social, além de garantias a idosos, desempregados e inválidos, a fixação de um salário mínimo aos trabalhadores e o incentivo à criação de sindicatos para aumentar o poder de negociação dos trabalhadores e facilitar a defesa dos novos direitos instituídos. O plano teve sucesso e, em alguns anos, a economia estadunidense se recuperou por meio do financiamento com o dinheiro público obtido com o aumento de impostos. A taxação dos cidadãos mais ricos foi o mecanismo escolhido pelo governo para garantir a distribuição de renda e financiar a recuperação econômica do país. De maneira geral, as medidas do New Deal conseguiram estabilizar os preços e a produção da indústria e da agricultura dos Estados Unidos. Acima de tudo, o plano injetou uma enorme quantidade de financiamento federal nas atividades econômicas. Escolas, rodovias, pontes, hospitais, bibliotecas, teatros, aeroportos e parques foram construídos por todo o território dos Estados Unidos. E, segundo os historiadores, a maior parte dessa infraestrutura, criada no contexto do New Deal, ainda está em uso nos dias atuais. Agora eu quero ver se você realmente aprendeu sobre a crise capitalista de 1929. Vamos testar nossos conhecimentos?
Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. No dia 24 de outubro de 1929, acontece o evento que desencadeou a crise capitalista, na qual os negociadores de ações não encontraram compradores e os preços das ações sofreram uma queda rápida. De uma hora para outra, milhares de acionistas perderam enormes somas de dinheiro. Como ficou conhecido esse evento? Alternativa A, New Deal. Alternativa B, quebra da Bolsa de Nova York. Alternativa C, Primeira Guerra Mundial. E alternativa D, Grande Depressão. Essa está fácil, mas vou te dar aquele tempinho para você lembrar do que falamos na aula de hoje e acertar sua resposta. A alternativa correta é a letra B, quebra da Bolsa de Nova York. Assim que ficou conhecido esse evento que provocou uma grave crise nos Estados Unidos e também afetou os países que mantinham relação com ele. Agora vamos à atividade 2. Com a quebra da Bolsa, uma onda de falências atingiu os Estados Unidos. A economia capitalista entrou em uma crise que se prolongou por vários anos. Assinale a alternativa que indica a posição do governo em relação ao início da crise. Alternativa A. O governo abandonou o liberalismo e adotou uma política de intervenção direta do Estado na condução da economia. Alternativa B. O governo promoveu reformas econômicas, medidas emergenciais, transformações culturais e a nova pactuação política. Alternativa C. O governo defendia o papel regulador do Estado na atividade econômica, contrariando o liberalismo. Alternativa D. O governo, de tendência liberal, não quis interferir no mercado, acreditando que ele conseguiria sozinho se reorganizar. Eu tenho certeza de que você nem precisa, mas eu vou te dar um tempinho para reler e confirmar a sua resposta. A alternativa correta é a letra D. O governo de tendência liberal não quis interferir no mercado, acreditando que ele conseguiria sozinho se reorganizar. É importante lembrar que o governo dos Estados Unidos era do Partido Republicano e defendia o liberalismo, que prega a não regulação do mercado pelo Estado. Por isso, preferiu não intervir na economia, o que contribuiu para manter a situação da crise. Agora vamos à atividade 3. Para enfrentar a crise, o governo dos Estados Unidos aplicou um plano emergencial, o New Deal, a partir de 1933. Assinale V para verdadeira e F para falsa acerca das medidas desse plano. São algumas medidas que vamos ler e vamos ver qual é verdadeira e qual é falsa. A primeira é descontrole sobre bancos e instituições financeiras e econômicas. Financiamentos a juros altos à indústria e à agricultura. Nacionalização de empresas em dificuldades ou processo de falência. Destruição de obras de infraestrutura. Criação do salário-desemprego e criação de novos postos de trabalho. Vou te dar um tempinho e você pensa rápido na resposta. Vamos lá?
Vamos agora às respostas. A primeira, descontrole sobre bancos e instituições financeiras e econômicas. Essa medida é verdadeira? Falsa. O correto é controle e não descontrole. Contrariando as práticas liberais, o novo plano pregava que o Estado controlasse os bancos e as instituições financeiras. Vamos à próxima. Financiamentos a juros altos à indústria e à agricultura. Essa medida é falsa. Também. Por quê? Porque os financiamentos para a indústria e a agricultura eram a juros baixos e não altos. Assim, poderia incentivar os investimentos nessas áreas. A próxima medida, nacionalização de empresas em dificuldades ou processo de falência. É verdadeira ou falsa? Ela é verdadeira. Dessa forma, o governo garantia que tanto as empresas quanto os empregos se mantivessem. A próxima medida é destruição de obras de infraestrutura. Falsa, não é? O correto seria a construção e não a destruição das obras, claro. Além de proporcionar uma grande infraestrutura, isso também gerava muitos empregos. Agora vamos à próxima medida. Criação do salário-desemprego. É verdadeira? Sim, verdadeira. Ela faz parte das medidas de proteção aos trabalhadores. Esse salário-desemprego garantiu a sobrevivência das pessoas mais pobres e também contribuiu para a manutenção do consumo. Nossa última medida aí é criação de novos postos de trabalho. É uma medida verdadeira. Com aquelas obras de infraestrutura, os financiamentos para a agricultura e indústria, dentre outras medidas, contribuíram muito para a criação de novos empregos, o que ajudou a diminuir as taxas de desemprego. Depois de testar nossos conhecimentos, agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na nossa aula de hoje, falamos sobre a crise capitalista de 1929. Lembrando que após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, que não havia sofrido danos decorrentes dos combates, tornaram-se o principal exportador de mercadorias do mundo. Só que uma sequência de fatores proporcionaram que essa prosperidade econômica acabasse em uma grave crise que afetaria parte do mundo. Na década de 1920, os Estados Unidos estavam com a economia superaquecida e não havia uma regulamentação governamental do mercado. Os investimentos crescentes na bolsa faziam os preços das ações subirem rapidamente. Por outro lado, muitas empresas que essas ações representavam estavam à beira da falência. No dia 24 de outubro de 1929, acontece a quebra da Bolsa de Nova York. Os investidores de ações não encontraram compradores e os preços das ações sofreram uma queda rápida. De uma hora para a outra, milhares de acionistas perderam enormes somas de dinheiro, além da onda de falências que atingiu o país. O governo não quis interferir no mercado, acreditando que ele conseguiria sozinho se reorganizar. Contudo, o mercado não conseguiu se restabelecer e a economia capitalista entrou em uma crise que se prolongou por vários anos e que ficou conhecida como Grande Depressão. E quem mais sentiu os efeitos da crise nos Estados Unidos foram os trabalhadores. Essa Grande Depressão se irradiou por quase todo o mundo, atingindo todos os países relacionados a ele. Cerca de 40 milhões de trabalhadores em todo o mundo perderam seus empregos. Quando Franklin Roosevelt, do Partido Democrata, assumiu a presidência dos Estados Unidos em 1933, aplicou um plano emergencial, o New Deal, que tinha por base o abandono do liberalismo e a adoção de uma política de intervenção direta do Estado na condução da economia. Essa medida foi vista como a única saída para combater a especulação e os efeitos desastrosos da política de livre mercado. No final das contas, o plano teve sucesso e, em alguns anos, a economia dos Estados Unidos se recuperou e, com isso, outros países também foram reorganizando e melhorando suas economias. E como eu sempre falo, essa história não acaba aqui.
há muitas outras coisas para conhecer sobre a crise de 1929 e seus desdobramentos em relação à economia global. Aproveite e enriqueça o seu conhecimento. Afinal, é muito bom conhecer a nossa história. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.